Nós temos estudado o livro do Êxodo e nós já vimos que este é um livro que foi escrito por Moisés enquanto o povo já estava caminhando no deserto. Então Moisés ele registra o que estava acontecendo, o que aconteceu até a entrada do povo na terra prometida. E aqui no livro do Êxodo nós vemos Deus Todo-Poderoso se atentando para o seu povo e mostrando que o povo continuava sendo seu povo e que a aliança que ele havia feito continuava sendo a mesma aliança. E nos capítulos anteriores nós vimos que o Senhor ele tem uma missão para o seu povo. Nós vimos que não há missão sem guerra, que há a disputa entre os egípcios e o povo hebreu, há essa briga, houve esse genocídio, houve o assassinato de bebês. Mas nós vimos que o Senhor, ele ouviu e viu a aflição do seu povo. E ele preparou aquele que iria libertar o seu povo da escravidão. E nós temos visto a história de Moisés desde o início do livro do Êxodo. E vemos como Deus tem trabalhado na vida do seu servo. E semana passada nós vimos o momento em que Deus, após 40 anos vivendo no deserto em Midian, ele então aparece e chama Moisés de maneira definitiva para voltar para o Egito e ser o libertador. Voltar para o Egito e ser o instrumento do Senhor para libertar o seu povo da escravidão. E quando nós olhamos o capítulo 3, na semana passada, nós vimos que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que age. E Ele age porque Ele conheceu e Ele conhece o sofrimento do seu povo. E nós vimos essas características de Deus no início do capítulo 3, que Deus ele vê, ouve e conhece. Nós vimos que Deus é quem vem e livra o seu povo. Nós vimos que Deus é quem instrui e envia. E Moisés, diante do Senhor, ele começou a dar desculpas. Ele começou a fazer corpo mole e não queria voltar para o Egito. E semana passada nós vimos as duas primeiras desculpas, de um total de 5. Então, primeiro Moisés, ele diz para o Senhor: quem sou eu? E o Senhor afirma e responde Moisés: não me importa, o que importa é que eu estarei com você. O que importa é que eu sou. Sanada a primeira desculpa, Moisés apresenta a segunda. E ele então diz: tá bom, Senhor, o Senhor vai comigo, tudo bem, mas se vou chegar lá, eu não sei o que eu vou dizer. Não sei o que eu vou dizer para o povo, não sei o que eu vou dizer para o faraó. E Deus responde a esta desculpa e diz para Moisés: você dirá assim. Estava pronto o que Moisés precisava dizer. E quando nós olhamos então para o restante do capítulo 3, do capítulo 4, nós vamos ver as outras 3 desculpas de Moisés e veremos Moisés então saindo finalmente para o Egito, e ainda vemos Deus tendo que trabalhar na sua vida neste processo. E o texto bíblico, capítulo 4, verso de número 1, nós vamos ler até o verso de número 9. O texto diz assim: Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim,
nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? E ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: jogue-o no chão. Ele o jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: põe agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: põe a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente, e quando tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. O Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, não atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante estes 2 sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca. E a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, pois o Senhor nos permite nos reunirmos como teu povo, o Senhor nos permite adorarmos o teu nome, o Senhor nos permite confessarmos os nossos pecados. E agora o Senhor nos dá o privilégio de podermos ler a tua palavra, de podermos ouvir a exposição e a explanação da tua palavra, que é viva e eficaz, que transforma o nosso coração. E nós clamamos a ti, ó Pai, que tenha misericórdia de nós, que ao olharmos para a história da redenção, que ao olharmos para o que o Senhor fez através do teu servo Moisés, nós possamos aprender e possamos viver de acordo com a tua soberana vontade. Essa é a oração que nós fazemos, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Moisés, então, depois de dar 2 desculpas esfarrapadas e Deus respondê-las, ele não se cansa. E o texto que nós lemos, Moisés, ele apresenta a 3ª desculpa para não ir ao Egito. E ele então diz para o Senhor: o povo não vai acreditar em mim. Eles não irão me acompanhar. E mesmo o Senhor tendo acabado de dizer a Moisés que os anciãos iriam acreditar nele, faltava a Moisés confiança e confidência em Deus. Moisés mais uma vez se pergunta: e se não acreditarem? E se zombarem de mim dizendo: o Senhor não apareceu a você? Você está louco? E quando nós olhamos para a resposta de Deus, Deus ele responde mais uma vez graciosamente, providenciando a Moisés 3 sinais do seu maravilhoso poder. E nestes 3 sinais nós podemos ver Deus mostrando o seu poder primeiro sobre a criação. E quando nós olhamos, nós vemos Moisés ali com o seu cajado. E o Senhor diz a Moisés: coloque esse cajado no chão, e esse cajado então se transforma numa serpente. E o texto é claro em mostrar que Moisés se assustou, e ele ficava fugindo e se desviando da serpente, dando a impressão até de medo da criação. E o Senhor então ordena a Moisés que pegue pela cauda
E aquela serpente se transforma novamente em cajado. Ao mostrar o seu poder sobre a criação, nós aprendemos uma lição de humildade. Moisés aprendeu aqui com este sinal sobre a natureza da sua liderança. Moisés, ele não voltaria para o Egito com um cetro na mão, mas ele voltaria para o Egito com um cajado na mão. E quando nós olhamos, esta é a liderança no reino de Deus. Ele tem autoridade sobre o maligno, mas ele não governa como um ditador, mas como aquele que vai se sacrificar pelo seu povo, como um pastor. Moisés, com um cajado que ele usava para pastorear as suas ovelhas, ele volta para o Egito. E aquele cajado serve como o sinal do poder de Deus sobre a criação e serve como um sinal da presença de Deus acompanhando Moisés. Esse era o sinal visível de que Moisés tinha ao seu lado Deus. É interessante que quando nós olhamos ao longo da história, Deus usa diversos sinais para mostrar a sua presença junto com o seu povo. Quando nós lemos no Novo Testamento e quando nós lemos principalmente o livro de Atos, nós vemos que os apóstolos eles faziam prodígios e sinais. E esses prodígios e sinais os acompanhavam e serviam com o propósito de confirmar a sua autoridade e a presença de Deus com eles. E esses sinais e prodígios foram usados por Deus até a consolidação da Escritura, até a consolidação da sua palavra. E hoje nós podemos perceber que o poder de Deus continua sendo exercido na sua igreja, por meio da sua providência, por meio das conversões, por meio de testemunhos que nós nos espantamos e dizemos: como? Deus continua agindo de maneira sobrenatural, de maneira extraordinária, mas Ele continua agindo e demonstrando os seus sinais por meio da Escritura na vida regular e ordinária dos crentes e da igreja. Ele faz isso mantendo viva a chama do Evangelho. Ele faz isso trazendo pecadores dentre os mortos para a vida cristã. Deus transforma corações de pedra em corações de carne. E como que Ele faz isso? Como Ele faz esse milagre? Através da conversão, através da mudança de vidas, através da transformação de famílias, através da mudança de comunidades inteiras. Deus continua exercendo o seu poder. E os sinais que Ele apresenta a Moisés, mesmo que hoje nós não façamos isso, não ando com cajado transformando em cobra, para que as pessoas se espantem e venham até mim. Mas hoje nós testemunhamos e explanamos a Escritura para que as pessoas possam ser confrontadas por este poder que é transformador. Eles se converteriam e acreditariam em Moisés por causa da demonstração do poder de Deus sobre a natureza através do uso do cajado. Aqui nós vemos Deus respondendo a Moisés, mostrando o seu poder sobre a vida humana e sobre o corpo. Moisés, ele não usou apenas o cajado, mas ele também colocou a sua mão no peito
E ao tirar a sua mão no peito, ao olhar para ela, ela estava branca. Ela estava leprosa. Somente a sua mão. O Senhor então ordena a Moisés que coloque a sua mão novamente no peito, e quando ele tira a sua mão está como o restante do seu corpo. Está normal. O Deus que nós servimos, Ele tem poder sobre o nosso corpo, Ele tem poder sobre a doença, Ele tem poder sobre pessoas mortas, como nós. Como Paulo diz em Efésios, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ainda para responder essa falta de confiança de Moisés, Deus, Ele mostra o seu poder sobre os elementos da natureza. E por mais que esse sinal possa parecer fraquinho, pois foi o truque que eles conseguiram reproduzir depois. O Senhor diz: pega a água do Nilo, joga na terra seca, e ela vai se transformar em sangue. Este é um prenúncio daquilo que Deus faria sobre o Egito, mostrando o seu poder sobre estes elementos da natureza. E ele mostra também o poder de Deus sobre os deuses egípcios. O Nilo era um deus para os egípcios. E Deus faz com que aquele Deus não reaja, não faça nada e se transforme em sangue. Mas quando nós olhamos para este terceiro sinal, ele é um sinal que nos leva de volta para Cristo. E ao olharmos para estes sinais do poder de Deus, nós podemos dizer: não temos cajado, não virou leprosa, está normal, minha mão não muda. Se eu pegar a água aqui e jogar, não vai virar sangue. E qual é o sinal que nós temos hoje? O sinal que nós temos hoje é um túmulo vazio. O túmulo vazio é o sinal que o cristianismo, é um sinal verdadeiro do cristianismo e do verdadeiro cristianismo. E que a palavra de Deus é verdadeira e verdade. O nosso Deus não está morto. Ele vive. E quando nós lemos Mateus no capítulo 12, no verso 39 e 40, o texto nos diz assim: ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E ele ressuscita ao terceiro dia e ascende aos céus, onde está a destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo pelos seus. Quando você pregar o Evangelho e as pessoas pedirem sinais, este é o sinal que nós mostramos para elas. Um túmulo vazio, uma cruz vazia. E este era o sinal que os cristãos ali em Atos viviam, crendo nele, e a sua vida estava baseada nele, assim como a nossa deve estar. Então, a falta de confiança de Moisés foi respondida
com a demonstração do poder de Deus, mostrando que Deus é poderoso e que Ele iria converter o povo e que Ele faria com que o povo acreditasse no que Moisés estava falando. Mas nós vemos que Moisés não para por aí. E o nosso texto continua. Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor então responde: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Moisés agora arruma outra muleta, outra desculpa. Senhor, eu não tenho habilidade para me comunicar. Eu não tenho habilidade para falar bem. E aqui nós temos algumas interpretações. Qual era o problema que Moisés tinha? Alguns vão afirmar que o problema que Moisés tinha era um problema psicológico. Ele tinha vergonha, ele tinha medo de falar em público. Como muitos podem se identificar com esse problema de Moisés. Outros vão dizer que o problema de Moisés era um problema de uma questão de falha na sua educação. Ele não era bom em retórica. Mas isso dificulta um pouco, porque quando nós lemos o relato de Estevão sobre Moisés, ele vai dizer exatamente que ele era um homem eloquente, bom com as palavras, bom de argumentação. Talvez o problema de Moisés fosse que ele estava velho demais, a sua fala já não era tão forte. Talvez o problema de Moisés fosse um impedimento vocal, algum problema. Talvez Moisés fosse gago. Várias interpretações e várias soluções são apresentadas para este problema da falta de eloquência que Moisés vai usar como desculpa. Mas nós não podemos saber ao certo o que estava acontecendo. Mas o que nós podemos inferir e saber é que Moisés estava dando ênfase demais no seu problema. Como se ele fosse um problema para Deus. Moisés estava dando uma ênfase muito exagerada à sua falta de habilidade para falar. É interessante que quando nós lemos no Novo Testamento e lemos 1 Coríntios, nós vemos Paulo passando por um momento desse, onde ele reconhece a sua fraqueza, mas ele argumenta que a sua fala, aquilo que ele estava falando, era usado por Deus. O texto diz assim: Eu, irmãos, Paulo, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo disse que ele foi em fraqueza, dependendo apenas do poder de Deus. E Moisés ainda precisava aprender essa lição e fazer a mesma coisa que Paulo, ir dependendo apenas do poder de Deus. Mais uma vez, o Senhor graciosamente responde a Moisés, e ele, na sua resposta, ele vai
dizer basicamente duas coisas. Que a desculpa de Moisés, ela era irreverente, e que a desculpa de Moisés, ela era irrelevante. E ele começa respondendo Moisés, fazendo perguntas. E ele diz: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Deus estava dizendo a Moisés que ele o criou com um propósito. Ele havia feito a boca de Moisés. Deus estava dizendo a Moisés: você acha que eu não sei da sua percepção, da sua fraqueza? É exatamente por causa dessa sua fraqueza que eu quero te usar para que a minha glória seja manifesta e não a sua. Mas ele também trata a questão da irrelevância. E Deus fala para Moisés: eu irei, eu serei com a sua boca, e eu lhe ensinarei o que você deve falar. E meus irmãos, Deus aqui, Ele não está procurando oradores, Ele está procurando repórteres. Ele não está procurando alguém que faça um discurso refinado, mas Ele está procurando alguém que dê notícia e que dê a boa nova. E o problema de Moisés não era a sua fraqueza, mas sim, ele estava pensando muito sobre si mesmo. E nós podemos ver que nas suas desculpas é sempre eu, sempre eu, sempre eu. E Deus responde a Moisés dizendo: não é sobre você, mas é sobre eu sou, é sobre mim. Eu sou o Senhor. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que Moisés está fazendo é se desviar. Ele está se desviando do chamado de Deus e da missão que Deus estava dando a ele. Ele não precisava de todas essas ferramentas que ele usa como desculpa, porque Deus faria a sua palavra conhecida. E muitas vezes nós usamos as nossas inabilidades para não fazermos a obra do Senhor. Muitas vezes nós usamos as nossas inabilidades para dizer ao Senhor: não sei fazer isso não. E às vezes o pastor chega aqui na frente e fala: irmãos, precisamos de gente para editar os vídeos. Aí você fala: não sei não. Não sei mexer no computador. Quantas tem pelo menos uns 3, 4 anos que a gente está pedindo alguém para mexer nas redes sociais, né? Não sei mexer nas redes sociais. E nós usamos as nossas inabilidades como desculpa para não fazermos a obra do Senhor, para não servirmos. E nós focamos nas nossas habilidades. Eu sei arrumar essas fileiras muito bem, poderia dizer reverendo Mauro. E a gente chega aqui, tudo bonitinho, alinhadinho, ele vai para os lados. Mas ele faz isso não para que ele seja glorificado. Tanto que outros podem ajudá-lo nesse processo. Mas nós temos tendência de focar nas nossas habilidades. Porque nós não queremos que Deus seja glorificado, mas que nós sejamos exaltados. E nós precisamos aprender
E nós devemos procurar a glória de Deus com as nossas habilidades, mas também com as nossas inabilidades. Nós podemos aprender, nós podemos buscar conhecimento, nós podemos nos entregar ao serviço e aprender e fazer, sabendo que quem será glorificado será Deus. Se fosse um diálogo, você e outra pessoa, ou eu e outra pessoa, essas 4 desculpas já nos deixariam já com a paciência aqui, e nós falaríamos, tá bom, fica aí que eu vou procurar outro. Essa é a nossa tendência. E nós já teríamos deixado Moisés de lado e falar, vamos procurar outro libertador, que Moisés vai dar trabalho. Mas mesmo depois de ouvir as 4 respostas do Senhor, mesmo depois do Senhor ouvir as 4 desculpas de Moisés, Moisés, ele não se cansa de dar desculpas. E o Senhor não se cansa de respondê-lo. E o texto continua. E o verso 13 diz, porém Moisés respondeu, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Chegamos à motivação final das desculpas, chegamos à razão final. Moisés covardemente dá 4 desculpas para dizer que ele não queria ir. Ele poderia ter dito isso lá na frente, a primeira coisa. Mas ele começou, não, para ver se o Senhor desistia dele. E aqui nós vemos o coração de Moisés sendo exposto. E ele diz bem claro, Senhor, eis-me aqui, mas envia o outro. Mas quando nós olhamos essa falta de comprometimento de Moisés, essa indisposição de ir, nós vemos que muda a resposta do Senhor. E aqui nós precisamos, eu estava imaginando isso essa semana, ao estudar este texto e reler este texto. Moisés está escrevendo este diálogo. Aí ele chega no verso de número 14 e ele escreve assim, então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. E o Senhor disse, Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro e ao ver você se alegrará em seu coração. Você falará com ele e ele porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca e você será para com ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão com o qual você fará os sinais. Mesmo irado, mesmo olhando para Moisés e falando, pelo amor de Deus, você já não entendeu que eu vou com você e que você vai para o Egito. Deus responde graciosamente. Deus, mais uma vez, é gracioso com Moisés. E envia ajuda a ele. Manda Arão, o seu irmão, para falar no seu lugar. E eles iriam compartilhar o discurso para que a mensagem pudesse ser conhecida. Mas Arão não era somente um papagaio de Moisés. Ele também foi o encorajador. E quando nós olhamos e formos ver a história, a continuidade da história, nós vamos ver que Moisés, ele vai fazer a maioria dos discursos. Moisés vai fazer os sinais para validar a mensagem. Ele vai falar.
Mas o Senhor continua sendo gracioso e diz assim: entenda, você vai. Ponto. Chega de desculpas. O último problema era esse. Então eu mando Arão para te encontrar e Arão vai te ajudar. Resolvido o problema. Sem mais desculpas. E o texto então ele continua mostrando que o Senhor diz a ele: agora vai, pegue este bordão, pegue o cajado e vai para o Egito. Mas quando nós continuamos a leitura do texto, Moisés então entendendo agora que ele deveria ir para o Egito, não havia mais desculpas, não tinha como mais remediar, ele então volta para sua casa, volta para Jetro, o seu sogro, e lhe diz: deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. E Jetro respondeu: vá em paz. Então, antes de ir para o Egito, Moisés vai falar com Jetro, seu sogro, aquele que o acolheu, aquele que deu os seus rebanhos para Moisés pastorear. Então Moisés não é irresponsável de deixar as ovelhas lá no monte, sair correndo, pegar as suas coisas e ir para o Egito. Ele volta para pedir a bênção de Jetro. E nós não sabemos a razão ou as razões de Moisés para não contar sobre o seu comissionamento. Ele simplesmente deixa isso meio incerto. Ele só fala: eu quero voltar para o Egito para ver se os meus irmãos ainda vivem. E Jetro dá a sua bênção e diz a ele: vá em paz. Mas é interessante que quando nós olhamos a sequência do texto, o verso 19 diz assim: o Senhor disse a Moisés em Midian: volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que eles montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. E aqui, o Senhor novamente tem que chamar Moisés e dizer: vamos para o Egito? Provavelmente Moisés deveria estar ali enrolando ainda em Midian, ainda não tinha arrumado as suas coisas para ir. Vamos mais um pouquinho. Deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo. E o Senhor, mais uma vez, direciona Moisés, ordenando para que ele fosse para o Egito. E para acabar qualquer preocupação de Moisés em relação ao que o esperava no Egito, o Senhor diz assim: todos aqueles que queriam matar você estão mortos. Não se preocupe, você não será morto quando chegar. Vá. Não arrume mais desculpa, não enrole mais. Vá para o Egito. Moisés então atende a esta ordem do Senhor e ele junta a sua família, junta as suas coisas, sobe nos animais e vai para o Egito. Mas se nós notarmos o final deste texto, final do verso 20, ele mais uma vez enfatiza que o cajado estava na sua mão, que o bordão estava na sua mão. E carregar este cajado simbolizava o poder de Deus e a presença de Deus com Moisés. E ainda neste processo, caminhando para o Egito, o Senhor então instrui Moisés mais uma vez. E ele diz assim: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que eu pus em sua mão.
mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você, deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Estes 3 versos são spoilers da história. O Senhor olha para Moisés e diz assim, faça os sinais diante de Moisés, diante do Faraó. Mas eu irei endurecer o coração de Faraó para que ele não deixe o povo ir. E há muitas coisas que nós poderíamos dizer sobre esta expressão que será usada algumas vezes no livro do Êxodo. Mas nós iremos tratar dela quando elas aparecerem novamente. Mas por enquanto nós precisamos observar que Deus, ao endurecer o coração de Faraó, Ele é capaz de mostrar plenamente o seu poder sobre os inimigos do seu povo. É Deus quem comanda todas as coisas, inclusive os inimigos do seu povo. Ele é soberano. Ele é o eu sou. E nós vemos então que Moisés, ele precisa ser voz de Deus e dizer o que Deus havia ordenado. E ele instrui a Moisés a explicar a filiação do povo para Faraó. Você precisa deixar claro para Faraó que este é o meu filho primogênito e ele precisa sair para me adorar. E nós vamos ver que este é um tema recorrente nas Escrituras. De Adão a Abraão, de Davi a Jesus, de todos os santos. Nós somos filhos de Deus e nós devemos adorá-lo. Provavelmente Faraó ficaria insultado com esta afirmação, porque ele achava que ele era o único filho dos deuses. E aqui a gente vê o final da história. O Senhor diz que se ele não deixar o povo ir, ele mataria o primogênito do Faraó. Spoiler. O povo sai somente depois que o primogênito de Faraó é morto por Deus. Este é o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, que demonstra o seu poder e que mostra que toda a história está debaixo do seu controle e debaixo dos seus olhos. Mas nós temos aqui no texto os versos 24 a 26, que meio que se perdem nessa sequência aí. Esses versos são considerados uns dos mais difíceis da Escritura e do livro de Êxodo. E o texto diz assim, verso 24: estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés. Ele disse: sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. Aqui nós temos um episódio estranho, misterioso, que parece surgir do nada no texto. Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, está indo para o Egito. O texto não apresenta mais nenhuma desculpa, nenhuma reação de Moisés. E do nada Moisés registra
dizendo que ao parar numa estalagem para dormir, para descansar, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Espera aí, não era Moisés o que estava sendo há 80 anos preparado para libertar o povo e agora Deus quer matá-lo? E ao nos depararmos com esses versos aparentemente estranhos, diferente do contexto, nós não sabemos ao certo o que estava acontecendo, nós não temos mais detalhes deste texto e temos diversas interpretações neste texto. E muitos vão afirmar, desde que Moisés não havia sido circuncidado, e o seu filho então precisa passar pela circuncisão, até a parcialidade de uma circuncisão, e várias teorias são levantadas. E a minha tendência é seguir a teoria mais simples, de que Moisés não havia cumprido a aliança do Senhor quando seu filho nasceu. Moisés não havia circuncidado Gerson. Ele não havia praticado e exercido o sinal da aliança. E este sinal não estava no seu filho. E quando nós olhamos este texto, nós vemos então aqui, mais uma vez, uma mulher se levantando na história para resolver um problema. Capítulos anteriores nós vimos que Joquebede fez isso, Miriam fez isso, que Deus usou inclusive uma das filhas de Faraó para fazer isso, para manter o libertador na sua missão. E agora Zípora então se levanta, pega o seu filho, corta o prepúcio e coloca aos pés de Moisés. E ela diz: agora você é marido de sangue. E essa expressão, ela era usada para se referir aos homens que faziam a circuncisão na vida adulta. Porque quando adulto, eles precisavam fazer a circuncisão antes do casamento. E eles se tornavam então maridos de sangue. E aqui o sangue precisou ser derramado para que a vida de Moisés fosse salva. O sangue foi derramado para que o povo continuasse sendo protegido e um libertador continuasse indo para o Egito. Nós vamos ver mais para frente que provavelmente Zípora e os filhos, eles voltaram, porque mais tarde Jetro leva eles até Moisés, e Moisés segue sozinho. Nós não sabemos o porquê, o texto não nos dá mais nenhuma razão. Mas aqui nós temos mais um spoiler do que vai acontecer. E aqui nós vemos este sangue sendo derramado, apontando para a Páscoa que será celebrada antes da saída do povo. E o sangue precisará ser derramado para que os filhos primogênitos dos hebreus pudessem permanecer vivos. Nós vemos a ira de Deus contra Moisés, e aqui nós aprendemos que Deus leva a sério o pecado. Deus leva a sério a nossa falta de comprometimento com os sinais da promessa. Hoje nós não fazemos mais a circuncisão, mas nós temos o batismo. E será que nós levamos a sério o batismo?
Eu creio que muitos, como eu, perdem muitas vezes o significado do batismo quando são batizados na infância, porque foram batizados lá, quem fez as promessas são os pais, e nós vivemos a vida normalmente. E eu a vivi mundanamente até os meus 15 anos. Mesmo tendo passado pelo sinal. Aqueles que são batizados depois de adultos, também muitas vezes perdem a consciência do sinal, perdem a consciência do batismo. E nós não nos lembramos muitas vezes nem do que nos é perguntado quando professamos a nossa fé para passarmos pelo batismo. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós não podemos deixar que o sinal perca significado nas nossas vidas. Eu não posso deixar a minha filha perder o significado do batismo que ela passou. Eu não posso perder o significado do sinal da ceia. Nós levamos as nossas vidas, muitas vezes, de qualquer jeito, de qualquer maneira, e nós não nos preparamos para os sinais dos que o Senhor nos deu, para estes símbolos, para a ceia e para o batismo. E nós chegamos uma vez por mês aqui e lembramos de confessar os nossos pecados, quando o dirigente, o condutor, diz assim, agora abaixa a sua cabeça e confessa os pecados, porque você não pode tomar a ceia indignamente, sem examinar. Mas isso é uma prática que deve ser feita antes, é um processo, não é um momento, e nós precisamos levar a sério, porque sangue foi derramado, para que por meio do batismo fizéssemos parte do povo de Deus e por meio da ceia lembrássemos do que Cristo fez por nós. E o texto então vai continuar. E Moisés segue para o Egito. E o verso 27 ele diz, o Senhor disse a Arão, vai encontrar com Moisés no deserto. Ele foi e encontrando no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o havia enviado e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. O Senhor cumpre a sua palavra. Ele manda Arão. E eles então se reúnem como Deus havia dito. E quando nós vemos, eles continuam caminhando para mostrar para os anciãos o que Deus havia falado e os sinais que Deus havia mandado fazer. E o texto então, ele conclui o capítulo dizendo, Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés. E este fez os sinais diante do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. E este capítulo ele se encerra com uma doxologia, com um momento de adoração. Mesmo antes da liberdade, eles sabiam que Deus, que o Senhor era digno de receber adoração e exaltação. E eles adoraram a Deus porque Ele os visitou, porque Ele prestou atenção neles. Ele viu a miséria de Israel, Ele viu a miséria do seu povo. O Senhor, Ele visita, Ele presta atenção. E quando nós olhamos a versão grega do Antigo Testamento,
Essa palavra que é utilizado, que vai ser traduzido, visitou aqui, quando é traduzido para o grego, ele traz a ideia de bispo e de pastor. E é a mesma palavra que é usada por Tiago, quando ele diz que nós devemos cuidar, assistir as viúvas e os órfãos nas suas necessidades. Isso significa que Deus se envolveu e que Deus pastoreou o seu povo. Que Deus estava ali presente naquele momento. E o Deus que nós servimos é um Deus que visita o seu povo, que olha pelo seu povo e que se envolve na situação e os resgata. Deus é gracioso e a sua atenção é graciosa e esta atenção nos leva a adorá-lo, a louvá-lo, porque Ele nos ouve, porque Ele vê e porque Ele intervém. Ele veio até nós, na nossa escravidão, e nos libertou por meio de Cristo. E agora, como já lemos, como seu povo, nós somos chamados para visitarmos, para assistirmos outros nas suas aflições. Aqueles que precisam fisicamente e espiritualmente. Deus, Ele vem até nós em Jesus. Jesus é o único que pode dizer: eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo e eu sou a ressurreição e a vida. Você conhece Jesus? Você conhece este Cristo? Nós devemos conhecer e nós devemos nos aproximar dele. Nós não iremos ver o agir de Deus se nós não tivermos um entendimento e uma visão correta de Deus, e essa visão correta de Deus é Cristo quem nos traz. Nesses capítulos nós podemos ver que Ele é santo, que Ele é autossuficiente, que Ele é eterno, que Ele é misterioso, que Ele é glorioso e Ele é gracioso. E Ele age por meio do seu Filho. E o que nós faremos diante dessas verdades? Primeiro, não foque demais na tua falta de habilidade. Foque no poder de Deus. Deixe que Deus te use e te capacite para que Ele seja glorificado e exaltado em vez de você. Não dê as desculpas que Moisés deu, mas olhe as respostas que Deus deu a Moisés. Lembre-se que você tem uma missão, Deus te chamou. Você tem uma missão dentro do corpo. Nós temos o nosso pacto de membresia. E o nosso pacto de membresia vai dizer e vai destacar a nossa missão. Nós declaramos e afirmamos que nós iremos estar presentes. Nós declaramos que iríamos orar uns pelos outros. Nós declaramos e assinamos que nós iríamos sustentar com o serviço. E se você está dando desculpa para servir ao Senhor por causa da sua inabilidade, você, membro da igreja, deveria pegar o pacto de membresia e relê-lo. Ao terminar de lê-lo, você vai ver que tem a sua assinatura no final dele. E você concordou com aquelas sentenças anteriores. E lá fala que você vai servir.
que você vai trabalhar. Nós temos esta missão dentro do corpo no sustento financeiro da igreja. É nosso dever como membros sustentarmos a igreja do Senhor e sustentarmos a propagação do reino de Deus sobre a terra. E nós fazemos isso com os nossos dízimos, que devem ser estáveis e fiéis. Nós fazemos isso com as nossas ofertas. Nós fazemos isso com doce missão. Nós fazemos isso comprando Bíblia para reverter o dinheiro para o missionário. O nosso dinheiro é importante no cumprimento da missão que Deus nos deu dentro do corpo. E fora do corpo, nós temos a missão de testemunharmos e de proclamarmos o Evangelho. E nós não podemos nos esquecer dessa missão. Nós não podemos nos esquecer na nossa vida cristã dos sinais dados por Deus. Batismo e ceia. E nós devemos ter claramente na nossa mente o significado, a razão e o que ele faz, o que esses sinais fazem conosco enquanto cristãos que somos. E devemos viver os nossos dias segundo a vontade do Senhor. E por último, devemos adorar a Deus, porque Ele nos providenciou a redenção. Éramos escravos, estávamos mortos, mas Ele enviou o Seu Filho para nos dar vida e para nos dar liberdade nele. Então, se você não conhece a Jesus, saiba que é Ele quem vai te dar vida. Saiba que é Ele quem vai perdoar os seus pecados. Saiba que é Ele quem vai te assistir na hora da aflição e estará com você. Viva com Cristo. Professe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E caminhe em adoração ao Senhor pela sua graça maravilhosa. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos.